Eu queria proclamar com os irmãos a palavra do Senhor que está em Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. É uma passagem muito conhecida e pelo assunto que nós vamos meditar nessa manhã, esses versículos, eles estão muito alinhados com aquilo que nós queremos falar e queremos proclamar isso. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Vamos ficar em pé e vamos proclamar juntos essa verdade. Quando proclamamos a palavra do Senhor, ela cumpre aquilo que a ela foi designado cumprir. E a atmosfera tem que mudar. Embora não queremos que a atmosfera mude, porque já está muito boa, né? Mas melhorar ainda mais. Vamos falar juntos. Se você tem a mesma tradução que eu, estou lendo da revista atualizada, você fale junto comigo. Se não, vai repetindo, né? Vamos lá? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, aleluia, glória a Deus. Pode assentar, irmãos. Que maravilha! Isso aqui está nos mostrando que Jesus será Senhor sobre todas as coisas. Ele já é, mas ainda não é conhecido de muitos como Senhor. Mas está chegando o momento em que Ele será reconhecido por todo o universo, por toda a raça humana, que Ele é Senhor de todas as coisas. Esse é o governo de Deus, Cristo Jesus, o cabeça de todas as coisas. Antes de começarmos o assunto que eu quero tratar com vocês nessa manhã, deixe-me fazer uma pergunta, para introduzir esse assunto também. Para você, o que é mais importante para Deus? O que é o maior propósito de Deus? Se você pudesse me responder em uma palavra, ou talvez em um verso da Bíblia, o que é mais importante para Deus? Eu sei que talvez na sua cabeça está passando várias respostas. Alguns estão dizendo, olha, salvar o mundo, porque Jesus veio para salvar. Alguns dizem, olha, colocar Satanás subjugado, porque Jesus veio destruir as obras do diabo. Talvez você está pensando tantas coisas, mas qual é a resposta da palavra de Deus, daquilo que é o maior propósito de Deus? Qual é o maior propósito de Deus? Em Efésios capítulo 1, 10. Este é o maior propósito de Deus: fazer convergir em Cristo todas as coisas. Fazer convergir em Cristo tudo. E como é que as coisas vão se convergir a Cristo? Não tem outra forma a não ser colocar tudo debaixo da autoridade de Cristo. Todas as coisas vão estar sujeitas ao Senhor Jesus Cristo. E por isso Deus deu Cristo à igreja. A igreja que é a plenitude de Cristo, para que Cristo fosse o quê? O que diz lá, me ajudem? Cabeça de todas as coisas. Queridos irmãos, não há nada nesse universo mais importante do que esse assunto. Jesus Cristo ser cabeça de todas as coisas. Ele é o nosso Senhor. Na igreja, Ele é reconhecido como cabeça. No mundo ainda não. Mas em breve será. Em breve os reinos desse mundo se tornarão de quem? Do Senhor e do seu Cristo. Aleluia!
Ah, se você não se alegra com isso, meu irmão, eu não sei com o que você se alegraria. Ah, isso me comove. Está chegando este dia. Ele será Senhor sobre todas as coisas, aleluia. Ele já é, mas Ele será manifestado. E nós queremos nessa manhã, irmãos, tratar de um assunto que nunca foi tratado aqui no Rio de Janeiro, nas reuniões gerais, desde que eu estou aqui em 2008. Desde 2008. Mas é um assunto da palavra, mas que tem sido tão assim, mal interpretado, mal compreendido, mal avaliado, e tem trazido tantas polêmicas no meio do povo de Deus. Mas nós precisamos compreender este assunto, à luz daquilo que Jesus foi determinado a ser, o cabeça sobre todas as coisas, à luz do governo de Deus. Isso é muito importante. E que assunto é este? 1 Coríntios capítulo 11. Nós, quando falamos 1 Coríntios capítulo 11, nós lembramos do véu. Ele está dizendo sobre o véu, nós vamos ler isso hoje. Do véu que algumas irmãs usam. Mas, meus queridos, eu queria que hoje você tirasse aí do seu coração qualquer preconceito, qualquer entendimento às vezes que você possa ter, que talvez até esteja claro ou às vezes distorcido, seja qual for, mas que você agora escutasse a palavra de Deus. Não há na palavra de Deus um assunto tão solene quanto esse. Por quê? Porque fala do governo de Deus, de Cristo ser o cabeça de todas as coisas. Queridos irmãos, por que você foi salvo? Porque o Senhor, Ele trouxe alguns agora para ser a igreja, a noiva de Cristo. Às vezes nós achamos que tudo é por nossa causa. O homem no centro, não. Tudo foi para Cristo. Você crê que tudo foi para Cristo? Inclusive você é para Cristo? Que maravilha isso na palavra de Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele e também para Ele. Toda a criação, todo o universo foi feito para o Filho de Deus. O Pai quer agradar o Filho e fez tudo para o Filho. E eu e você fomos salvos, não para nós mesmos, mas para o Filho. Louvado seja Deus por isso. Queridos, esse é um assunto que tem gerado tanta polêmica no meio do povo de Deus. E eu espero que hoje, pela graça de Deus, Deus possa trazer luz e revelação ao nosso coração, tanto dos irmãos quanto das irmãs. E que caiam os preconceitos, que caiam os entendimentos errados, e que a gente entenda quão nobre, quão sublime é esta questão que Paulo tratou aqui no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Eu vou ler do versículo 2 até o versículo 16. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada. Não sei qual a versão que você tem, mas você vai acompanhando. Primeira Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 2. Não tem aquele nosso púlpito aqui hoje não, né? Mais fácil. Não precisa não, irmão, tá tudo bem. Versículo 2: De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo.
Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Eu queria que você prestasse muita atenção na leitura, e eu creio que Deus já vai falando ao seu coração. Algumas escamas dos nossos olhos devem cair, e que Deus fale graciosamente com você. Versículo 5: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na sua cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém. Queridos irmãos, que texto impressionante quando nós vemos o que Paulo vai falar à luz do governo de Deus. O que nós temos aqui? Quando nós vemos esse capítulo, Paulo não está tratando, pelo Espírito Santo, de irmãos e irmãs. Ele não está falando de irmãos e irmãs. Ele está falando de homem e mulher. Paulo não está falando do Pai, Deus Pai e Deus Filho, mas ele está falando de quem? De Deus e o seu Cristo, o seu enviado. Paulo está falando aqui para nós, irmãos, pelo Espírito Santo, do governo, da ordem de Deus no universo. E aqui Paulo, ele não está falando de algo que era simplesmente local, algo que era cultural, mas Paulo está falando de algo que é no propósito eterno de Deus, como Deus estabeleceu o seu governo. E ele vai então à própria criação, falar da criação, como foi que Deus criou as coisas. E ele começa dizendo: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Percebam, primeira coisa que Paulo não está falando da graça de Deus, não está falando da graça do Senhor, mas ele está falando do governo de Deus. E meus queridos irmãos, se nós não fizermos uma distinção o que é graça de Deus e governo de Deus, nós podemos ficar em prejuízo. E podemos tomar certas medidas, certas ações que vão contrário àquilo que é o propósito de Deus. E mais ainda, podemos colher consequências que nós não desejaríamos colher. Há uma diferença em toda a Bíblia, aquilo que é governo de Deus e aquilo que é graça, o sistema da graça. Deus é cabeça de Cristo, no seu governo, Deus é cabeça de Cristo. Não é quem é maior e quem é menor, mas foi Deus que decidiu assim no seu governo fazer dessa forma. O Senhor Jesus, Ele sendo Deus, que diz, nós lemos no finalzinho desse texto de Filipenses, mas lá em Filipenses 2 diz que Ele sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não fez caso disso, mas o que Ele fez?
Antes, a si mesmo se esvaziou. E ele veio em forma de homem. Se encarnou. Ele veio como enviado de Deus. E como enviado de Deus, ele se sujeitou ao governo de Deus. Como enviado, como Cristo, ele tem um cabeça que é Deus. Isso é o governo de Deus. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, isso é graça, isso é a Trindade. Ele é um com o Pai. Mas aqui está falando que ele se humilhou e ele, como enviado de Deus, se colocou debaixo dessa cobertura de Deus. Queridos irmãos, isso é tão maravilhoso e tão importante entendermos. Quando começou o governo de Deus? Deus criou anjos. Você sabe que os anjos foram criados antes dos homens, né? Antes da raça humana, naturalmente. E ali começou o governo de Deus. Deus estabeleceu os seus anjos para o servirem, e havia ali já um governo de Deus. Mas o que aconteceu com esses anjos? Você se lembra lá no profeta Isaías, capítulo 14, você depois lê lá com cuidado, está falando da queda de Lúcifer, que ele quis colocar o seu trono ali no mesmo nível de Deus. Ele se rebelou com o governo de Deus. E o que foi que aconteceu? Se tornou Satanás. E lá em Apocalipse nós vamos entender que 1/3 dos anjos o seguiram nessa sua rebelião. O governo de Deus foi desafiado a primeira vez ali. E o que Deus resolve fazer? Deus ficou parado, expulsou Satanás. Satanás caiu, não faz mais parte daquele sistema do governo de Deus, não está mais nos céus em adoração. Lúcifer, era um querubim ungido, tinha músicas, a música saía dele mesmo, mas perdeu tudo isso. Mas o que Deus faz depois da queda dos anjos? Não sabemos quanto tempo passou, mas Deus vai criar quem? O homem. Por que Deus vai criar o homem? Porque através do homem, Ele vai restabelecer o seu governo. Aquilo que os anjos haviam perdido, Deus vai estabelecer com o homem. Mas o que aconteceu com o homem? Nós sabemos. Você e eu sabemos. Houve a queda. Ali na queda, o que aconteceu? Através de Adão e Eva, Deus não recebeu aquilo que Ele esperava receber do homem. E quando Deus criou o homem, o que Ele disse para o homem? O que o homem tinha que fazer? Vocês lembram disso? Quais eram as palavras que Deus deu lá? Era para ele ficar brincando, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que sujeitar a terra, governar. Deus criou o homem, colocou o universo, a terra nas suas mãos e disse que a terra é dos filhos dos homens. E Deus deu autoridade ao homem para governar, dominai. Mas o que aconteceu na queda? Vocês acham que o homem na queda continuou com essa autoridade? Vocês acham? Não, perdeu. Ele passou essa autoridade para as mãos de quem? Satanás. Quando o Senhor Jesus foi tentado por Satanás, depois daquele jejum de 40 dias e 40 noites, Satanás tentou Jesus de 3 formas, mas uma delas, Satanás, ele está lá em Lucas, deixa eu até abrir para a gente, Lucas capítulo 4, versículo 5, diz assim: e elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade. Há muito tempo, quando eu era jovem, eu achava que Satanás estava, como fala naquele jogo de baralho, estava, como é que fala?
trucando ali, estava blefando, né? Achei que ele estava blefando. Não, irmão, Satanás estava falando sério. E Jesus sabia. Não adiantava Satanás falar uma coisa para Jesus, que Jesus sabia se ele tinha ou não. E então ele está falando, toda autoridade, vou te dar-te toda essa autoridade e a glória deste reino. E agora olha o que ele diz aí. Porque me foi entregue. Quem entregou essa autoridade para Satanás? Será que foi Deus? Não. Mas ali na queda, aquela autoridade passou para Satanás. Vocês compreendem? Mas louvado seja Deus, o último Adão, Jesus Cristo veio. Aquilo que não recebeu de Adão e Eva, da raça caída, ele levanta um outro homem, o último Adão e o segundo homem, e ele vai à cruz, e na ressurreição, depois da ressurreição ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele toma de volta essa autoridade, irmãos, e essa autoridade está com ele, está com a igreja. Aleluia. Oh, eu espero que a gente compreenda isto, mesmo que seja um pouquinho. Ah, como é bom compreender isto, porque é a verdade maravilhosa. Satanás não estava ali blefando com Jesus, era real. O que Satanás queria era fazer com a mesma coisa que ele fez com o primeiro homem. A mesma coisa. Fazer com que esse homem saísse de debaixo da cobertura de Deus, debaixo do governo de Deus. Se o Senhor Jesus ouvisse Satanás, ele sairia debaixo da cobertura de Deus. Ele sairia debaixo da sua cabeça, que é Deus. Deus é a cabeça de Cristo. Mas louvado seja Deus. Aquilo que o primeiro homem lá, Adão e Eva, caíram, o segundo homem, o último Adão, não caiu e venceu. E quando ele ressuscita, ele toma de volta a autoridade que tinha sido tirada do homem. O homem agora tem autoridade de volta, queridos. Esta terra foi dada aos filhos dos homens. E o Senhor Jesus vai reinar aqui nessa terra junto com a sua igreja. A autoridade foi tomada de volta, por isso ele pode vir e reinar. Por isso está escrito em Apocalipse, os reinos deste mundo se tornou de Deus e do seu Cristo. Ah, queridos, quão importante esse assunto do governo de Deus. Às vezes ficamos aí de conversinha para lá, para cá, discutindo se está certo, se está errado. Irmãos, acordem, acordem. O rei está se manifestando. Há uma diferença muito grande, precisamos entender isso. Governo de Deus e graça de Deus. E isso vale na nossa vida agora, na nova aliança. Deixe-me dar alguns exemplos para você compreender essa diferença. Adão, quando eles pecaram, eles viram que estavam nus diante de Deus. Na frente de um do outro, eles cobriram com folhas de figueira e tal. Mas, quando o Senhor chegou, eles estavam nus. Eles ficaram envergonhados e se esconderam. O que foi que Deus fez para eles? Vocês se lembram lá? Deu uma vestimenta para eles de peles de animais. Um inocente teve que derramar sangue para cobrir aqueles que pecaram. Ali era uma figura já do Evangelho, Jesus Cristo justo, que derramou seu sangue para cobrir-nos de toda injustiça. Isto significa a graça de Deus. A graça de Deus é para nos trazer de volta para o seu governo. Isto é graça. Mas quando Deus falou que eles ficariam fora agora do jardim do Éden, colocou querubins ali da guarda para que eles não voltassem para lá. Isso significa governo de Deus.
Não é graça, mas é o governo de Deus. A graça foi providenciar um sacrifício para eles, mas o governo teve que colocá-los para fora, porque eles não tinham condições agora de entrar, de permanecer lá no Éden. Quando os israelitas, eles chegam ali em Cades Barneia, está pronto para entrar, mas eles começam a murmurar, eles murmuram, e aqueles 12 espias voltam, né? Dão um relatório, e os 10 então começam a murmurar, e leva todo o povo a murmurar, menos Caleb e Josué. E o que acontece com eles? Deus diz que eles não entrariam mais na terra, aquela geração não iria mais entrar. Eles se arrependeram, e se arrependeram, Deus perdoou o pecado deles. Isso é graça, mas o governo de Deus não permitiu que eles entrassem. Vocês estão percebendo a diferença, irmãos? Davi, ele pecou, ele adulterou com Betseba, mulher de Urias, e mandou matar também Urias. Um duplo pecado, terrível. Mas ele se arrependeu, ele confessou: Senhor, ele foi perdoado do seu pecado, diz a palavra de Deus. Deus mandou o profeta dizer: você foi perdoado do seu pecado, você não morrerá. Mas nunca jamais a espada se afastará da sua casa. E aquilo que você fez em oculto será feito às claras. As tuas mulheres serão possuídas às claras. Quando Davi foi perdoado, isso é graça de Deus. Mas que a espada não se afastaria da casa dele, isso é o quê? Governo de Deus. Irmãos, você tem temor diante do Senhor? Eu preciso ter temor. Você tem temor diante de Deus? Às vezes a gente acha assim: não, eu posso pecar, eu confesso, está tudo perdoado. Sim, está perdoado. A comunhão está restaurada. Mas a questão do governo de Deus é muito séria. A palavra do Senhor diz: está alguém entre vós doente? Faça o quê? Chame os presbíteros, e eles vão ungir com óleo, e a oração da fé poderá curar e salvar o enfermo. E diz lá: e se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Porque às vezes a enfermidade é por causa de pecado, é disciplina de Deus, e precisa ser perdoado. Alguns irmãos chamam isso de perdão governamental de Deus. Você está debaixo da disciplina de Deus, e quando você recebe o perdão governamental de Deus, a disciplina deixa. Isso vale para nós agora na nova aliança, irmãos. Por isso a palavra de Deus diz assim: humilhai-vos sob o quê? Sob a graça de Deus? Não, sob a poderosa mão de Deus, é a mão governamental do Senhor. Humilhai-vos diante dessa, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Eu já passei situações na minha vida que eu vi que era disciplina de Deus, e eu me humilhei diante do Senhor, até que Ele pôde me exaltar, me tirou daquela situação. Isso é governo de Deus, irmãos. O governo ainda é hoje, vale? Por isso deve haver temor nos nossos corações. Não é de qualquer forma. Moisés, aconteceu a mesma coisa com ele. Ele estava ali e Deus falou para ele primeiro bater na rocha e ia sair água. Mas depois, a outra vez, Deus falou para ele não bater na rocha, falou para ele fazer o quê? Falar a rocha. Mas Moisés, naquele momento, com o povo, ele ficou irado. E o que ele fez? Ele bateu na rocha. O que isso lhe custou? Ele não pôde entrar na terra prometida. Isso é governo de Deus. Preste atenção, irmãos. Moisés, quando ele desce do monte com as tábuas da lei,
E ele vê o povo que estava lá naquela situação de fornicação, de algazarra, etc., longe de Deus, com bezerro de ouro. O que ele fez com aquelas tábuas da lei? Você se lembra? Ele se irou, uma ira santa, e quebrou aquelas tábuas, e Deus aprovou aquilo. Mas quando ele se ira, naquele momento de falar a rocha, e ele se ira e bate na rocha, Deus cobrou dele, porque ele estava representando a Deus diante do povo. A primeira, ele estava representando sim a ira de Deus, estava certo, mas a segunda não era para ter a ira. A primeira pedra ele tinha que ferir, porque falava de Cristo, a nossa rocha, que seria ferida. Mas a segunda vez, a pedra fala de Cristo ressuscitado. Mas Moisés, ele teve aquele problema, e o governo de Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Queridos irmãos, vocês estão percebendo quão sério é isso, quão solene? Esse é o assunto aqui de 1 Coríntios 11. Não é apenas de uma irmã colocar algo sobre a sua cabeça e cobrir a sua cabeça, e não é apenas algo dos irmãos descobrirem a sua cabeça, mas é algo do governo de Deus. O que Satanás, o príncipe desse mundo, está fazendo, e cada vez mais e mais, todo o seu movimento é ir contra o governo e a ordem de Deus. A ordem e o governo de Deus é Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher. Na graça, irmãos, quando nós lemos em Gálatas, não há judeu, não há gentio, não há livre, não há escravo, não há macho, não há fêmea, mas todos são um em Cristo. Isso é graça de Deus. Aqui na ceia do Senhor, quando participamos, não há macho e fêmea, é todos filhos de Deus, é graça de Deus. Mas quando falamos em governo, é macho e fêmea. Quando falamos de governo, é homem e mulher. Quando falamos de governo, é Deus, o cabeça de Cristo enviado. Vocês percebem a diferença? Eu espero que sim. Eu espero que isso fique muito claro para você. E o que Satanás está fazendo nos dias atuais? Deixa eu pegar um exemplo simples. Ideologia de gênero. O que é isso? É algo contrário ao governo de Deus. Não tem gênero, não tem mais homem e mulher. Mas Deus, no seu governo, disse, Ele criou o homem, e do homem Ele fez a mulher. Macho e fêmea, esse é o governo de Deus, essa é a ordem de Deus. Todo o sistema vai contra Deus, contra aquilo que o Senhor estabeleceu, contra a manifestação desse governo de Deus. E aí, entramos aqui no texto, versículo 4, a partir do verso 4, ele começa a falar, a aplicar esta verdade, e trazendo à luz o que os irmãos e as irmãs precisavam fazer e testemunhar. O que ele vai dizer, irmãos, aqui é qual deve ser o testemunho dos irmãos e o testemunho das irmãs. Qual é o testemunho das irmãs na igreja e fora da igreja, e dos irmãos também, na igreja e fora da igreja, com relação a Cristo ser o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. É um testemunho. Ele começa então no versículo 4, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta. O que está dizendo aí na sua tradução? Desonra
a sua própria cabeça. Queridos, 1 Coríntios 11 não é só sobre as irmãs cobrirem a cabeça, é também sobre os irmãos não cobrirem a cabeça. Deixa eu olhar rapidamente, que não tem ninguém usando boné aqui agora, né, na reunião, ou chapéu. Nenhum homem aí. Tem um, achei um ali, ó. A palavra de Deus está falando que os varões não devem cobrir a cabeça. Pode ser um boné, pode ser um chapéu, pode ser qualquer coisa. Quando estão orando, não devem fazer isto. Então você tem que andar com o chapéu o tempo inteiro, que qualquer hora você pode orar. Não, irmãos, quando você voluntariamente vai fazer, você vai se programar para fazer isso, você então, né, descobre a sua cabeça. Para o homem é mais fácil descobrir, né? E a palavra aqui, irmãos, não está dizendo, não usa, né, no original, a palavra véu. Véu, eles colocaram em português. Mas lá está dizendo, para cobrir a cabeça deve ser coberta, mas não diz com o quê. Pode ser um chapéu, pode ser um boné, pode ser um pano, pode ser qualquer coisa, e na emergência até a sua mão. Todo homem que honra ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. Guarde isso aqui. A palavra do Senhor está dizendo aqui para nós, se o varão, filho de Deus, se ele está orando com a sua cabeça coberta, ele está desonrando a sua cabeça. Quem é a cabeça do homem? Cristo. Vocês percebem a seriedade que é isso? Quão solene é isso? Nós podemos não entender as coisas, pode ser um mistério para nós, mas o que está dito aqui na palavra é que desonra a cabeça, que é desonrar a Cristo. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, aí no português está véu, mas não tem essa palavra véu, é cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Desonra a sua própria cabeça. Quem é a cabeça da mulher no governo de Deus, irmãos? O homem. Queridos, em primeiro lugar, esse assunto é a questão de governo. Em segundo lugar, é uma questão de honra. Queridos irmãos, no reino de Deus, a questão da honra é algo tão sublime e importante. Porque Deus, por exemplo, promete dar vida longa e abençoar as pessoas em tudo que elas fizerem, se elas honrarem os seus pais. Veja como Deus valoriza isso. A honra é importante. O profeta Eli, o sacerdote Eli, ele não estava bem diante do Senhor, ele estava fazendo coisas que não eram agradáveis ao Senhor, ele estava dando mais voz aos seus filhos do que ouvindo a voz de Deus, e deixando seus filhos fazerem coisas muito erradas no tabernáculo, e Deus mandou um homem de Deus falar com ele, um profeta falar com ele. Irmãos, isso dá temor no nosso coração. Olha só que Deus mandou esse homem falar para o sacerdote Eli, 1 Samuel 2:30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade eu dissera que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, olha só, Deus havia falado algo, mas agora Deus diz assim: porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Vamos repetir isso para a gente guardar? Porque aos que me honram, honrarei. Deus está falando isso para nós, irmãos. Se você honra o Senhor, tenha certeza, Ele vai te honrar. Honra o Senhor com os teus bens e as primícias de toda a tua renda, e o que vai acontecer? Se encherão o quê?
fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor. Quando você honra ao Senhor, Ele vai honrar você. Esse é um princípio do reino de Deus. Honra ao Senhor. E ele continua: porém os que me desprezam serão desmerecidos. O sacerdote Eli estava fazendo exatamente isso, estava desprezando o Senhor e a palavra de Deus. Por isso Deus fala: você será desmerecido. Quando nós também fazemos isso, irmão, seja em qualquer área, não só nessa aqui de 1 Coríntios 11, quando nós não honramos ao Senhor, quando nós desprezamos a palavra de Deus, a palavra do Senhor é ser desmerecido. Mas louvado seja Deus, quando nós honramos ao Senhor, Ele vai nos honrar. Meu irmão varão, homem, quero perguntar para você: você quer honrar o Senhor? Aleluia! Minha irmã, mulher, você quer honrar o Senhor? Eu não sei qual que foi mais forte aí, quem estava com mais convicção, se é os homens ou se é as mulheres. Varão, você quer honrar ao Senhor? Oh, nossa, melhorou muito. Irmã, você quer honrar ao Senhor? Aleluia! Desculpe ser assim, né? Estou brincando aqui com os irmãos, mas para a gente gravar, para isso ficar firme na nossa memória, na decisão do nosso coração, na intencionalidade do nosso coração: eu quero honrar ao Senhor. A gente precisa sempre falar isso: Senhor, eu quero te honrar. Senhor, traga luz na tua palavra para mim. Senhor, se eu não estou cumprindo algo que eu não compreendo ou que eu não vi, que o Senhor me mostre. Eu não quero desprezar o Senhor, não quero desprezar a tua palavra. Esse deve ser o nosso coração. Versículo 6, 1 Coríntios 11, versículo 6. Portanto, se a mulher não usa o véu, ou na tradução no original, não cobre a cabeça, nesse caso que rape o cabelo, mas se ela é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim por causa do homem. Portanto, preste atenção agora, irmãos e irmãs. Portanto, se as irmãs quiserem, é isso que está escrito aí? Portanto, deve a mulher, por causa daquela época de Corinto, como tantos teólogos têm dito, por causa das prostitutas que tinham lá em Corinto, para se diferenciar das mulheres que eram prostitutas, é por causa disso que elas devem usar o véu? Não, o que está escrito aí? Por causa dos anjos. Irmãos, anjos é atemporal. Anjos não é algo cultural. Anjos é em toda a época, desde que Deus criou os anjos, até hoje. É por causa dos anjos, irmãos. Ainda que a gente não compreenda bem, talvez seja um mistério para nós, mas a realidade das irmãs cobrirem a cabeça é por causa dos anjos. Por quê? Porque Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 11 aqui, ele está falando o quê? Da graça ou do governo de Deus? Do governo. É do governo, irmãos. Eu queria que você entendesse com toda tranquilidade isso daqui para frente. Sabe, irmãos, eu já vi dezenas de argumentos, dezenas de comentários a respeito dessa passagem da palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios 11. Muitos argumentos, muitas justificativas, muitas formas de ajeitar as coisas para o entendimento que a pessoa quer. Vá diante do Senhor. Esse versículo devia incomodar todos nós.
É por causa dos anjos. E aí tem algumas pessoas que vão dizer assim, não, olha, anjo significa mensageiros. Realmente a palavra anjo significa mensageiro. E a pessoa fala, qualquer um que é mensageiro. Meus irmãos, quando nós queremos torcer a palavra do Senhor, nós encontramos todos os argumentos possíveis. Todos. Mas aqui é muito claro, por causa dos anjos. Os irmãos agora estão conectando com o que eu estava falando no início do governo de Deus? Por causa dos anjos. Queridos irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios. Deixe-me ler esse verso para vocês. Efésios capítulo 3, versículo 8. Paulo vai dizendo assim, olha, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação desse mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Preste atenção agora, para que pela igreja, então olha só, pela igreja, através da igreja, o que vai acontecer? Olha só, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. De quem? De principados e potestades nos lugares celestiais. Quem são principados e potestades, irmãos? Os anjos. Vocês percebem? Nós estamos aqui, hoje nós ceamos. Os anjos de Deus e os anjos caídos não sabem nada a respeito da ceia, mas nós sabemos. E quando nós estamos aqui, eles estão aqui aprendendo conosco. Eles estão assistindo a redenção que há em Cristo, a salvação que é em Cristo Jesus, vendo homens pecadores que foram lavados no sangue de Jesus e podem chegar à mesa do Senhor. Os anjos estão assistindo isso e vendo a multiforme sabedoria de Deus. Portanto, as irmãs, a mulher deve cobrir a sua cabeça por causa dos anjos. Os anjos estão vendo. Minhas irmãs, vocês que usam véu, não é para o seu marido ver, não é para os irmãos na igreja verem, não é para as irmãs verem que você está cumprindo a palavra de Deus, não é para você se vangloriar nisto, mas você que está usando o véu, então tenha essa compreensão, que você faz isso como um testemunho, como um sinal do governo de Deus, que através da igreja, você está testemunhando que Deus encontrou o seu governo. Aquilo que ele não recebeu dos anjos, agora ele recebe através da igreja. Esse é o testemunho. Isso é porque Deus está falando das mulheres cobrirem a cabeça, e para os homens não cobrirem a cabeça. Irmãos, eu queria saber explicar melhor isso, para que a gente entendesse, mas o Espírito Santo traz revelação a você. Eu espero que Ele esteja trazendo nessa manhã, eu estou crendo nisto. Ele traga a revelação ao nosso coração. Às vezes nós temos problemas, às vezes, com alguns símbolos, mas, queridos, é Deus quem estabeleceu, não foi o homem. Alguns pensam assim, mas que diferença faz um véu? Olha, humanamente falando, se eu vou ser sincero, para mim acho que não faz diferença mesmo não. Mas a palavra de Deus está dizendo que os anjos estão vendo, que eles estão recebendo esse testemunho, estão vendo esse sinal de autoridade do governo de Deus, que Deus é cabeça de Cristo, Cristo do homem, o homem da mulher, e esse é o governo de Deus. Os anjos estão vendo, e Deus fala que os anjos estão aprendendo conosco. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Eu já sou bem velho aqui, mais do que todos. Mais de 40 anos que eu tenho convicção da minha salvação. E nesse tempo eu já vi muita discussão a respeito de usar véu ou não usar. Uma coisa tão simples. Por que existe isso?
Porque cada vez que uma irmã conscientemente coloca uma cobertura sobre a sua cabeça, quando ela vai se dirigir a Deus, ou de Deus para os homens, o inimigo é envergonhado. Ah, mas que diferença faz? Eu não sei, para mim parece que não, mas para Deus no reino espiritual tem diferença. Deus estabeleceu assim no reino espiritual. Queridos irmãos, há muitos símbolos. Olha, nós partimos o pão hoje e tomamos o cálice. Isso é um símbolo. Não tem valor nenhum. Alguns irmãos estão dizendo isso mesmo, né? Muitos irmãos estão se apostatando dessa verdade, dizendo, não tem problema. Ceia é quando você vai lá partir o pão na sua casa mesmo, almoçar com os irmãos, lanchar com os irmãos. Isso é a ceia do Senhor. Não, irmãos, não é não. Não barateie aquilo que o Senhor pagou tão alto. Não é. A ceia do Senhor tem o seu significado. O pão representa o corpo de Cristo. O cálice representa o seu sangue derramado. Percebe? É um símbolo. Quer um outro símbolo? O batismo nas águas. Alguns irmãos também estão dizendo, não, qual a diferença? Ir lá dar um mergulho, fala, irmão, você tem que crer na palavra de Deus. Se você não crê, você está desprezando a palavra de Deus e não está honrando o Senhor. Tudo bem, é um problema seu. Mas se nós queremos honrar o Senhor e a sua palavra, está escrito que precisamos batizar. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Fazer discípulo de todas as nações, batizando-os, é uma ordem do Senhor. E você batiza na água, é um símbolo. Mas ao mesmo tempo que é um símbolo, tem uma realidade espiritual. Porque você está fazendo em nome do Senhor. Então não é só um ritual. Não é um ritual, é uma realidade que você faz em nome do Senhor. Quando você diz com alguém, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e faz esse ato no nome de Jesus, algo espiritual também acontece. Há um testemunho para principados e potestades que aquela pessoa que pertencia às trevas não pertence mais. Está cortado todo o vínculo que havia do passado. Quanta realidade existe, irmãos. A unção com óleo. Está alguém enfermo, chama os presbíteros, e eles vão ungir com óleo. Ungir com óleo é um símbolo. É um símbolo do Espírito Santo, mas quando faz isso no nome do Senhor, as portas do céu se abrem. Imposição de mãos é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Impor as mãos sobre os enfermos, serão curados. Qual a diferença? Mas a palavra do Senhor estabeleceu assim. Eu posso não entender, mas quando eu faço, ajo em obediência à palavra de Deus, o céu se abre e as coisas acontecem. Que maravilha. Assim também, irmãos, cobrir a cabeça, seja com o véu que as irmãs, algumas aqui estão usando, seja com o chapéu, com o boné, como as irmãs acharem melhor, mas quando você faz isso, você está dando um testemunho para principados e potestades. É por causa dos anjos, não é por causa da cultura de Corinto, não é por causa para se diferenciar das mulheres, e é por causa dos anjos. É muito interessante que você olha assim na história da igreja, essa questão do véu, e eu tive curiosidade de fazer alguma busca, e vi muitas mulheres, e eu creio que são irmãs em Cristo Jesus, na igreja católica, e muitas delas dando testemunho que elas começaram a usar o véu, e a bênção que foi na vida delas, né? Só que a compreensão não está tão clara, porque a compreensão delas é que elas se tornaram mais piedosas por causa disso. Mas algumas dando um testemunho, não, eu entendo que a mulher tem a sua glória, como a palavra de Deus fala, que o cabelo é a glória da mulher, mas eu não quero que a minha glória seja vista, eu quero cobrir a minha glória para que a glória do Senhor apareça. Bom motivo também. E muitas estão usando, né? Mas eu queria que nós todos aqui, homens e mulheres, compreendêssemos essa questão do governo de Deus. Então, queridos irmãos, é muito além dessas conversinhas que vemos, isso não é para agora, isso passou, isso era assim, isso é assado. Eu já vi irmãos muito amados e irmãos muito preciosos, irmãos eruditos, estudiosos da palavra de Deus, mas falando coisas que não convêm.
Mas você pode ir ao Senhor e perguntar: Senhor, é isso, é assim mesmo que o irmão Billy está falando? Você pode perguntar. Versículo 11: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é próprio que a mulher ore a Deus sem cobrir a sua cabeça, sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Aqui, qual é o tamanho, né? A gente não sabe. Eu já usei meu cabelo aqui, né? Mas qual é o tamanho para o homem, né? O que é vergonhoso? A gente não sabe. Mas cada um tem o Espírito Santo, né? Às vezes você está com o cabelo homem, né? Estou falando do homem. Começa a crescer um pouco, já fica incomodado, né? A unção interior já incomoda a gente. É? E que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha, em lugar de cobertura. Outras traduções dizem em lugar de manto, e algumas até mesmo em lugar de véu. Aí as pessoas dizem assim: olha, está vendo? Não precisa do véu, estou com o cabelo comprido, não precisa do véu. Joga tudo fora que está escrito para trás. De fato, Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo que o cabelo da mulher é a sua cobertura. Mas o que uma irmã está fazendo quando está colocando uma outra cobertura sobre a sua cobertura natural? Ela está dizendo: eu tenho uma cobertura que não é a minha própria. Eu estou debaixo do governo de Deus. Eu tenho cabeça que é o homem, e o homem tem uma cabeça que é Cristo, e Cristo tem uma cabeça que é Deus. Sim, Paulo está falando, é uma cobertura. Mas ela coloca uma outra cobertura sobre a sua própria cobertura natural. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Alguém pega isso aqui e fala assim: está vendo? Paulo não tinha esse costume de questão de cobrir a cabeça, de usar véu. Nem as igrejas. Sabe daquelas coisas que a gente é seletivo, a gente pega os versículos e tira do contexto para... Se você está lendo aqui qualquer interpretação de texto, eu me lembro quando era criança, estudava interpretação de texto na escola. Aqui Paulo está falando: se alguém quer ser o quê? Contencioso, quer contender a respeito disso, Paulo está falando: olha, nós não vamos contender a respeito desse assunto. Esse é um assunto que os apóstolos, nós, ele está falando em nome dos apóstolos, e as igrejas de Deus não vamos contender. E nós não temos esse costume. Costume de quê? De contender. Não é costume de não usar a cobertura na cabeça, ou de cobrir a cabeça por causa dos homens. Os homens, né, não podem cobrir, as irmãs não devem descobrir. Percebam, irmãos, não deixe que, você mesmo, a sua cultura, a sua natureza, te roube esse privilégio de dar esse testemunho. Somente as irmãs têm esse privilégio de testemunharem na terra o governo de Deus, como um sinal de autoridade para os anjos. Só as irmãs. E quando fazem isso, estão honrando a sua cabeça. Mas segundo a palavra de Deus, quando não fazem, estão desonrando a sua cabeça. Eu gostaria muito que cada irmão, aqui está falando para o varão e para a varoa, aqui está falando para o homem não cobrir a cabeça. Isso, ele deve prestar atenção. Ah, mas eu trabalho com capacete, principalmente os irmãos que trabalham aí nas motos, né? E aí, eu não posso orar? Ô irmão, você não vai chegar a esses extremos. Claro que você está orando, vem um caminhão, Senhor Jesus, né? Você está orando, não tem problema. Mas aí você está na sua casa, você vai tirar um momento para orar, não fique com a sua cabeça coberta. Você veio para a reunião, não fique com a sua cabeça coberta. As irmãs da mesma forma.
Ah, eu vou separar um tempo para oração. Cobre a sua cabeça. Vem para a reunião, cobre a sua cabeça. Mas deixe-me dar uma palavra aqui, né? Eu, Silas, Násio e Renato tivemos uma comunhão grande a respeito desse assunto. Deixe a gente passar algumas mensagens para vocês, e nós gostaríamos que vocês considerassem isso. Esse é um assunto do qual nós cremos assim. Eu creio da forma que eu apresentei para vocês. Mas nós estamos reunidos como igreja do Senhor, ao nome de Jesus Cristo. A nossa reunião não depende de doutrinas. A nossa reunião não depende se eu penso do mesmo jeito que você e você pensa do mesmo jeito que eu. Nós não nos reunimos porque somos a congregação que usa véu, não. Nós não reunimos porque somos os irmãos que batizamos por imersão, não. Nós não reunimos não é porque a gente crê nos dons do Espírito Santo, não. Nós reunimos porque cremos que todo aquele que creu em Jesus Cristo é filho de Deus, e todos aqueles que Jesus Cristo acolheu, nós devemos acolher. Muito embora entre a Assembleia tenha uma direção que nós cremos ser de Deus, mas ninguém deve oprimir o seu irmão ou a sua irmã nos assuntos referentes ao reino de Deus. As irmãs não devem forçar as outras irmãs a usarem um véu, a cobrir a cabeça. Tem que deixar livre, irmãs. Se você já tem essa realidade com você, amém, ore pelas outras. E deixe livre. Mas vai chegar um momento que alguém, uma irmã, e por que você usa o véu? Aí você tem que saber da razão da sua fé de estar usando o véu. E hoje eu espero que as irmãs tenham aprendido. E os irmãos também, porque não devem cobrir a cabeça. Mas você não deve, ninguém de nós deve exigir que alguém faça isso. E nenhuma irmã que chegando aqui vai ser exigido dela que use o véu. E nenhuma irmã vai chegar aqui e vai ser exigido que ela não use o véu. Cada uma tem a responsabilidade diante do Senhor e a liberdade em Cristo. Embora nós desejamos que cada uma honre o Senhor, mas nós não vamos trazer nenhuma opressão. E você não traga para sua irmã nem para o seu irmão. Isso está relativo a todas as coisas. Isso não é o fundamento da nossa fé. Se você vem aqui e quer falar algo contrário, por exemplo, a divindade do Senhor, nós vamos nos levantar e vamos nos opor severamente com relação a isso. Mas o véu não, irmãos. Mas é a nossa compreensão, como liderança nós queremos fazer isso. E apontar esse caminho. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu morava em Macaé, e veio uma família com algumas irmãs para se reunir conosco. E então elas viram que algumas irmãs usavam véu. Não eram todas que usavam, mas algumas usavam. E aí a proposta dessas irmãs, essa família que veio reunir, chegaram para mim e falaram assim: irmão Billy, nós queremos reunir com vocês, mas olha, nós só vamos reunir se vocês pedirem para as irmãs pararem de usar o véu. Colocou uma condição para se reunir. Ou seja, seria ali uma reunião das irmãs que não usam o véu, né? Não, irmãos. Nós não podemos nem pedir para tirar, nem pedir para colocar. Isso é responsabilidade de cada uma diante do Senhor. Mas nós não podemos proibir. Se está na palavra, nós não podemos proibir. Queridos irmãos, eu espero que essa manhã tenha sido um encorajamento e um entendimento ampliado no Senhor a respeito desse assunto. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai, nós te damos graças por essa palavra. Senhor, te damos graças por essa verdade da ordem que o Senhor estabeleceu no universo, do governo do Senhor, que o Senhor é a cabeça de Cristo, Cristo do homem e o homem da mulher. E Senhor, queremos compreender um pouco mais disto. E Senhor, eu oro a Ti em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo possa trazer para nós o espírito de sabedoria e de revelação, dando-nos compreensão desse mistério, Senhor. A cada um de nós aqui, os irmãos e as irmãs,
que cada um de nós ganhe mais compreensão. E que as irmãs, Senhor, ganhem toda a liberdade em Cristo de atenderem a Tua palavra, Senhor. Que não haja nada por legalismo entre nós, Senhor. Que seja longe de nós todo legalismo, toda religiosidade, tudo que é ritual, que isso caia por terra, mas que haja uma realidade espiritual em todas as coisas, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Senhor, nós Te louvamos por Jesus Cristo, que veio e se colocou debaixo da Tua autoridade, ó Deus, como Teu Cristo, e foi ali na cruz e morreu por nós, mas ressuscitou e restaurou a autoridade que havia sido perdida. Ó Senhor, muito obrigado. Te damos graças por isto, Senhor, e aguardamos aquele dia, Senhor, em que o reino desse mundo se tornará de Deus e do Seu Cristo, onde toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós aguardamos isso, Senhor, com muitas ações de graça. Obrigado por esta reunião, obrigado por cada irmão e irmã que chegou até aqui. Senhor, coloque no nosso coração a Tua palavra, e Senhor, dá-nos a graça de não permitirmos que Satanás roube a palavra semeada. Que a Tua bênção seja com todos nós, no nome de Jesus, amém, amém.